Que incrível, que incrível. Que lindo, lindo momento de adoração. Amém. Me façam um favor, rapidinho. Antes de vocês sentarem, eu tô em dúvida, eu vou pregar daqui a pouco e eu tô animado pra pregar. Mas eu tô com um pequeno dilema. Eu tenho duas passagens diferentes. Uma que é do Antigo Testamento e a outra que é do Novo Testamento. E eu meio que não consigo decidir qual que eu quero usar. Então eu pensei em fazer uma votação. Ela disse as duas. Bom, isso é bom porque a minha mensagem hoje é sobre a bênção dos dois. Vamos lá. Vamos lá. Podem se sentar. Deus abençoe. Deus abençoe o coral. Deus te abençoe, Ana. Deus te abençoe, Matt. Deus abençoe o pastor Chancey da Athens Church que está aqui. Vamos agradecer por esse grande homem de Deus. Obrigado por ter vindo. É bom ter o meu irmão, pastor Mike Todd, na segunda fileira, representando o Oakland Athletics. Você não é nem um fã, né, cara? Ah, cara, isso é péssimo. Você assistiu Moneyball e comprou um boné do Oakland, foi isso? Cara, isso é ótimo. Se eu não pregar direito, eu posso jogar o microfone na primeira fileira ou na segunda fileira e alguém pode continuar. É tão bom estar aqui. Olha pro lado e diz, pastor, se o pastor tivesse tempo, daria graça a Deus por você e falaria o seu nome também. Ele faria isso, se tivesse tempo. Tantas coisas maravilhosas para compartilhar sobre a palavra de Deus. Ei, obrigado por servirem nessa Love Week. O que quer que tenham feito, se vocês, se fizeram alguma coisa essa semana, ou na verdade quero agradecer a Deus pela consistência, porque não é uma única semana que cria uma ótima igreja. Apesar de podermos destacar várias pessoas essa semana e agradecer pela contribuição delas, eu quero agradecer às pessoas que nunca fazem muito barulho, mas contribuem de formas significativas, rezando, dando, servindo, isso é importante. E liderando um e-group, seja uma coisa espetacular ou com 4 pessoas ou 40 pessoas, vocês fazem. É assim que sabemos que estão fazendo isso por Deus e não pela aprovação dos outros ou para receber elogios. Isso é lindo, eu aprecio vocês. Não sei como falar isso de outra forma. Eu aprecio vocês e espero que sintam que isso é sincero, de coração. Obrigado a todos. Vocês não tocam trompete nem nada assim. Vocês não anunciam, só fazem. E isso é importante, não é um slogan, é a forma como uma grande igreja é construída. Quando as pessoas estão dispostas a fazer e não estão querendo ganhar fama com isso. Eu agradeço a Deus por todos vocês em todos os locais. Eu só queria falar isso. E no espírito do amor eu vesti rosa. Agora vamos abrir a Bíblia. Eu quero ler uma passagem de Eclesiastes, capítulo 11, versículos 5 e 6. Eu vou com calma porque eu estava esperando para pregar essas passagens desde o começo de junho. E eu não sabia como Deus queria que eu pregasse elas, mas hoje eu vi. E eu fiquei ansioso o dia todo esperando vocês passarem a maquiagem e chegarem aqui para podermos conversar sobre isso juntos. E agora eu não tô achando Eclesiastes na Bíblia. Tá tudo desmoronando. Tá aqui. Tá bem aqui. Diz assim, versículo 5. Assim como tu não sabes de que forma o Espírito entra nos ossos no útero de uma mulher grávida, também não conheces as obras de Deus que tudo faz. Pela manhã semeias a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Essa palavra, ambas. Vamos até Mateus capítulo 13, versículo 24 da segunda passagem. Vocês falaram que queriam as duas? Então estou obedecendo vocês. E lhes contou outra parábola, versículo 24, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E se foi. Então, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. A propósito, quando alguma coisa destrutiva aparece na sua vida, é porque foi plantada há um tempo. Tem uma diferença entre o momento em que ela foi depositada no solo e o momento em que ela apareceu na sua vida. Então, quando eles acordaram e viram joio, ele disse:
o servo disse: Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Achei que tinha criado bem os seus filhos, sabe? Coisas desse tipo. E a igreja achei que rezava. Mas ele disse: se o Senhor semeou boa semente, então por que tem joio no campo? Ele respondeu: um inimigo fez isso. Então os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Que cuidemos disso? Que separemos? Ele disse: não, vocês têm que tomar cuidado, porque ao tirar o joio, vocês podem arrancar com ele o trigo. Deixem que ambos, digam ambos, deixem que ambos cresçam juntos. Interessante. Até a colheita. No momento da colheita, direi aos encarregados: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas juntem o trigo e guardem-no em meu celeiro. Quando Jesus estava ensinando sobre o reino de Deus, era uma frase nova e um conceito completamente novo para os ouvintes. Nunca tinha sido dito dessa forma, o reino de Deus. Israel se considerava um reino no sentido militar e num sentido nacionalista, mas a ideia do reino dos céus, ou do reino de Deus, em uma esfera invisível, fez com que Jesus tivesse não só que explicar, mas demonstrar também. E ambos são necessários, digam ambos. É por isso que a Love Week da nossa igreja foi tão importante. As 100.000 horas que passamos servindo validaram a mensagem que pregamos. Uma coisa é explicar o amor, outra coisa é entregar para alguém uma comida quente, ou um cobertor, ou ficar com alguém em uma hora de necessidade. Então, Jesus teve que fazer os dois. E foi um grande desafio, porque ele demonstrava uma certa coisa fazendo um milagre, mas depois tinha que explicar, porque as pessoas que viam o milagre não entendiam o sentido. Eu falei sobre semana passada, quando ele pegou o McLanche Feliz e alimentou todo mundo. E eles acharam que o objetivo do milagre era encher o estômago deles. E como eles queriam que ele fosse o Burger King, ele teve que parar com isso e falar: comam a minha carne e bebam o meu sangue, vocês não entenderam nada. Então ele vivia tendo que explicar. Ele vivia tendo que demonstrar para eles verem e depois explicar para eles entenderem. Ele disse: se vocês virem e não entenderem, vai ser como uma semente plantada e tomada pelo pássaro antes que ela consiga chegar ao solo. Se não gravarem a mensagem em seus corações através do poder da demonstração, não vão perceber a intenção da mensagem. Mas se vocês virem a demonstração e não ouvirem a explicação, vão entender o milagre de forma errada. E vão passar a vida achando que a coisa física é a coisa real, sem entender o que ela demonstra. Então você vai tentar mudar o seu comportamento para tentar mudar a vida, sem entender que todo hábito na sua vida começa com uma coisa no coração. E até que Deus mexa no solo do seu coração para tirar as coisas que estão matando as sementes da sua palavra. Como eu disse, tem muita coisa no texto. E Jesus devia estar sobrecarregado, porque na multidão tinha os discípulos que precisavam transmitir a mensagem quando ele fosse embora. E tinha as pessoas que iam lá só para ver o show e para comer as batatas. E ele tinha que separar os dois. Geralmente ele tinha que chamar os discípulos de lado para explicar: quando eu falei isso que eu quis dizer. Ele tinha não só que ensinar para a multidão, mas também ensinar para os discípulos. Tinha que fazer os dois. Eu entendo esse desafio. Porque alguns aqui nessa igreja sabem a Bíblia de cor. Sabe, eu falo tipo, Mateus 13, 24, trigo e joio. Uau! E tem outros tipo, Mateus quem? É o nome do irmão dele? O que estamos fazendo? E fica confuso em termos de conhecimento e de referência, né? Mas Jesus sempre conseguia falar com os dois. Quando pensavam que ele só podia fazer um ou outro, ele fazia coisas assim. Ele falava para um paralítico: pecados, os seus pecados estão perdoados. E quando as pessoas duvidavam do poder dele de perdoar pecados, ele falava: levanta-te, toma o teu leito e anda. E ele falava para ele levantar, tomar o leito e andar para dar uma demonstração física da sua autoridade espiritual. E então é demonstração e explicação. E Jesus faz os dois. No contexto do reino de Deus, geralmente ele tinha que ensinar o princípio do que já é e ainda não é escatológico. Palavra difícil. A tensão escatológica do reino de Deus. Para simplificar, significa que algumas coisas já chegaram, o reino de Deus está aqui, e algumas coisas ainda estão vindo.
Não é assim na nossa vida? Saber que, se tivermos confiado em Cristo, estamos salvos. Já fomos salvos. E mesmo assim estamos sendo salvos. E vamos ser salvos. Porque tem certas coisas na minha vida agora que Deus até já fez. Eu posso ver o fruto delas. Mas tem outras mudanças que ainda estão criando raízes na minha vida. E o que eu reparei nisso é que, conforme a minha devoção em Cristo cresce, as coisas que me distraem também crescem, para tentarem me afastar da devoção pura e da fé genuína na graça de Deus. E Jesus usa uma parábola. Ele usa um símbolo terreno para demonstrar uma verdade espiritual. Ele disse, é como se um homem plantasse ervas. Isso, ervas no plural. Pode ser legal, mas nem sempre é a melhor opção. Mas é um sermão diferente. Mas ele disse, é como se ele plantasse trigo e outra pessoa plantasse joio. Ele disse, eu quero que saibam que ambos crescem juntos. Isso é simbólico porque, conforme o ministério de Jesus crescia, a oposição também crescia. Quanto mais popular ele ficava, mais ferozes os oponentes ficavam. Porque os dois crescem juntos. Na igreja que eu frequentava, Moncks Corner United Methodist Church, nós subíamos até a sala do grupo jovem. O Rick Burnett liderava. Nos liderava no louvor e na adoração. Músicas como It Only Takes a Spark to Get a Fire Going, Shine, Jesus, Shine. Qual era a outra que ele gostava tanto? Eu lembrei da outra. Não vou falar qual era. Eu falo. Sabem aquela música da Carole King que o James Taylor cantou, You Got a Friend? Ele cantava You Got a Friend e juntava com What a Friend We Have in Jesus. Era tipo um medley. E ele parava depois de tocar a música e só tinha umas 10 pessoas no grupo jovem. Mas ele sempre falava, e agora tá na hora dos relatórios de louvor e dos pedidos de prece. Tinha vários adolescentes, né? Então, geralmente o que acontecia era que todo mundo que levantava a mão acabava falando, eu tenho um secreto. Secreto era código para é sobre uma menina. Ou sobre um menino. Eu tenho um secreto. Mas sabe, tinha vezes que alguém levantava a mão para fazer um relatório de louvor sobre um teste no qual tinha passado, ou um pedido de prece por um teste que ia fazer. Mas isso é estranho, não sei se vocês já passaram por isso também. É que nas nossas vidas nós geralmente vemos um ciclo e o que seria o nosso pedido de prece em um momento da vida se tornaria o relatório de louvor no próximo momento, só para se tornar um pedido de prece de novo. Deve ter algum casal aqui que agora mesmo está esperando um filho. E vocês devem ter rezado para que Deus permitisse que vocês tivessem um filho. E talvez em 5 meses, 3 meses, 7 meses, vocês deem à luz o seu pedido de prece. Pediram para os amigos rezarem. Provavelmente numa multidão desse tamanho, alguém deve ter problemas para engravidar e talvez que sofreu vários abortos espontâneos. Essa pode ser a 3ª, 4ª ou 5ª vez que você tenta e agora está prestes a dar à luz o que você rezou. Outros continuam esperando isso e estamos em momentos diferentes, mas vou falar o que vai acontecer. Porque ela teve 3 bebês. E você reza por isso. E você tem. E agradece a Deus por isso. E depois você começa a rezar tudo de novo. Observem isso. Vocês rezam quando querem ter um filho. Vocês rezam porque estão sem dormir há 34 dias. Vocês rezam porque a criança está mostrando atrasos de desenvolvimento. Vocês rezam porque querem colocar ela numa escola e não conseguem arranjar a professora certa. Vocês rezam para ela tirar a carteira de motorista. Vocês têm que rezar por vocês, na verdade. É melhor passarem uns anos fora das ruas. Vocês rezam. Foi o pedido de prece que virou o relatório de louvor e que voltou a ser o pedido de prece. É isso que eu quero dizer. Vocês rezaram pelos seus problemas.
É isso mesmo. Vocês rezaram pela promoção no emprego e a promoção veio com pessoas. E pessoas são idiotas, preguiçosas, atrasadas e lentas. Vocês rezaram por isso. Vira pro lado e fala, você rezou por isso, você pediu por isso. Não fica irritado agora, você rezou por isso. Você rezou por um homem. Eu ouvi uma menina rezando por um marido uma vez. Ela estava rezando por um marido futuro. Ela tinha uma lista enorme. Ela estava rezando, dizendo, Deus, eu peço que ele seja religioso e peço que ele seja alto, mas prefiro que ele seja religioso do que alto. Mas se puder ser os dois... Se puder ser os dois... Se puder ser... Os dois. Os dois. Precisam dos dois. Precisam dos dois. Dizem tipo, não se case com alguém porque você sente atração. Se case com alguém que ame o Senhor. Tem que sentir atração também. Tem que ter os dois. Eu tô falando sério, os pastores não falam essas coisas porque parece carnal e pouco espiritual, mas precisa ter os dois. Você tem que gostar de olhar pra ele. Vocês vão se olhar o tempo todo nesse negócio. Pra ser parceiro de prece não precisa se casar, vocês precisam ter química. E Cristo. Então, isso volta à ideia de que humanos sempre tentam categorizar. E nós queremos dividir as coisas. Você quer que separemos o trigo do joio? É isso que queremos fazer. Queremos separar o bom do ruim. Nós queremos falar, eu estou num período de bênçãos agora. Ou eu estou passando por um período difícil agora. Eu vou falar a verdade, todos nós estamos passando por um período de bênçãos agora e todos nós estamos passando por um período difícil agora. E só depende de qual ângulo vocês olham para saber exatamente por qual período eu estou passando. Se vocês olharem de um lado, do lado bom, eu posso parecer o homem mais abençoado nos Estados Unidos da América, nos Estados Unidos continentais. Mas do outro lado, eu gritei com um dos meus filhos, que eu não vou falar qual, antes de vir pregar para vocês. Mas vocês não viram isso, então eu sou um homem cheio de espírito e de sabedoria aqui. Vamos louvar, seja feito, receba a chuva, como uma enchente. Eu estava passando por uma enchente, mas uma enchente diferente, poucos minutos antes de subir no palco. Tem os dois. Eu posso pregar a Bíblia e querer te dar um tapa, os dois, no mesmo período de 2 horas, nos mesmos 120 minutos. Porque eu sou um pastor, mas também sou um pai. E se você desrespeitar a minha esposa, eu vou virar uma pessoa diferente, porque eu sou um Transformer, eu sou um GoBot. Os dois. Tem que aprender a ser os dois. Uau, isso nem estava nas anotações. Mas ele estava tentando descrever o reino. Ele disse, é como a semente era boa e o joio era ruim, mas os dois crescem juntos. Isso não é verdade? Os dois crescem juntos. As oportunidades crescem, assim como as responsabilidades. Deus, leva-me mais fundo na minha caminhada contigo, tá? Quanto mais fundo você for, você vai ganhar intimidade com Cristo. Depois, você também vai ganhar a consciência da sua ignorância. Porque quanto mais perto dele chegamos, mais percebemos que não sabemos de nada. Então queremos conhecê-lo mais, mas quanto mais conhecemos Cristo, mais vamos saber que não o conhecíamos mesmo. Por isso eu gosto de Eclesiastes 11. Eu estava lendo sobre como Salomão falava de coisas que ele considerava vaidades ou sem sentido. No contexto de ter sucesso e realização. Se você tiver um sem o outro é problemático. Temos que ter os dois. Se você tiver sucesso e não realização ou plenitude, vai parecer para você um grande fracasso. Porque ir atrás do que você pensou que queria conseguir e não sentir o que você precisava sentir passa uma sensação, tipo, o que eu faço agora? Era esse o sentido que ele queria passar. Quando disse que tem certas coisas que nós não sabemos. Ele menciona 2 coisas em Eclesiastes 11. Porque nós temos dificuldades, às vezes,
Quando estamos semeando, quando estamos investindo, quando estamos vivendo e fazendo as coisas que acreditamos que são a vontade de Deus, sem saber se isso está fazendo alguma diferença. Tem tanta coisa que não sabemos. Salomão diz que se você observar o vento para saber se está na direção certa, nunca vai semear. E se observar as nuvens para ver se está seco o suficiente, não vai colher. A sua mente vai sempre achar uma desculpa para você. Vai sempre achar um motivo, vai sempre achar um indício de que não é o momento certo. Então Salomão nos deu um conselho. Ele disse: assim como tu não sabes de que forma o espírito entra nos ossos, no útero de uma mulher, tudo bem que temos ultrassonografias agora. Mas, mesmo assim, ainda assim, podemos dizer hoje em dia que tem uma parte do processo da vida humana que não podemos colocar numa sonografia. Tem uma parte que ele disse que tem os ossos e tem o espírito, ou o sopro, em hebraico, ruá. É da mesma forma que Deus respira, é o Espírito de Deus, o ruá de Deus, no Antigo Testamento. Ele disse, tem os ossos e tem o sopro. Tem a estrutura e tem o espírito. E se você tiver estrutura, mas não espírito, você não tem vida. Se tiver espírito e não tiver estrutura, não tem vida. Em algumas semanas vou dar aula para a nossa equipe, no nosso encontro anual, e eu vou fazer uma sessão toda baseada nesse versículo de liderança. Porque na igreja, você pode rezar para o Espírito de Deus vir, mas se não tiver estrutura, se não tiver a capacidade de lidar com o que Deus traz, vai ser só uma irresponsabilidade e uma ilusão. Por outro lado, você pode ter gráficos organizacionais e recursos e todas as coisas que fazem as pessoas pensarem que você é bem-sucedido. Mas sem o espírito, sem aquela coisa que só Deus pode fazer. Posso fazer uma coisa? Eu posso subir aqui com um planejamento, uma roupa legal e pensar que tenho algo para falar. Mas tem uma parte minha que sabe, porque eu faço isso há 14 anos já nesse palco. Bem, não nesse, nós mudamos de prédio, mas nessa igreja como pastor. E tem uma certa coisa que Deus tem que fazer, que eu não posso fazer. E nem sempre eu sei o que Ele vai fazer. Então uma parte minha chegou aqui animada para pregar para vocês hoje, porque eu tinha uma estrutura, eu tenho algumas passagens, mas outra parte minha sabe que se Deus não soprar aqui, se não respirar aqui, se não fizer aquilo que Ele faz, eu não posso fazer nada. Se não quebrar as fachadas das pessoas e tocar profundamente no coração de todas elas, eu vou ser só um prato que retine. Vou perder a minha voz e não vou falar nada. Deus, preciso que respire na minha vida. Preciso que respire paz. Preciso que respire alegria. Porque, Deus, eu posso ter uma casa grande, um carro legal, as roupas certas e muita gente. Mas se você não respirar, não vou estar realizado. Se não fizer isso, não será feito. Preciso dos dois. Preciso dos ossos e do sopro. Preciso da estrutura e do espírito. Eu preciso... É isso que eu gosto. Preciso dos amigos e dos inimigos. Preciso dos dois. Eu fiquei impressionado quando Jesus estava montando a equipe perfeita do reino. Ele sabia que um deles era um demônio, mas deixou ele mesmo assim. João eu entendo. Era o discípulo que Jesus amava. Pelo menos foi isso que ele colocou na própria biografia. Claro que você escolheu João. Ele vai cuidar da sua mãe quando você se for. E é claro que ele escolheu Judas. Porque foi Judas que o levou até a cruz, quando ele pagou o preço que veio pagar. Precisamos dos dois. Precisamos do trigo e do joio. E se tentarem arrancar as coisas que vocês não gostam, vão arrancar todo o trigo, a substância. Vão arrancar as coisas que Deus plantou. Porque sabe, o que aconteceria se você plantasse esse tipo específico de joio, ou algumas versões chamam de erva daninha, o trigo e a erva daninha? Elas são iguais na superfície,
Mas, mas, mas o mais difícil era debaixo do solo. Porque era ali que o joio se misturava ao trigo e as raízes ficavam entrelaçadas. E às vezes o que Deus está fazendo na sua vida, por debaixo da superfície, a dor está entrelaçada ao propósito. Entenderam? A coisa que você não gosta em si mesmo, às vezes é a coisa que Deus está usando. Nós pedimos para Deus nos ajudar e pedimos para Deus realizar a sua vontade nas nossas vidas, mas só se nós gostarmos. E então queremos arrancar isso, e então é tipo, Deus, eu quero que faça isso, mas não aquilo. E o que Salomão disse foi o que Jesus disse, que não sabemos qual é qual. Então temos que tomar muito cuidado quando tentarmos fazer a nossa própria jardinagem. Porque eu não sei vocês, mas eu não sou um horticultor. Eu não tenho muita experiência com a agricultura. Eu estava preparando essa mensagem e aí eu tive essa memória estranha de quando eu era pequeno. A minha mãe tinha um canteiro de flores do lado de fora da casa. E um belo dia eu decidi ajudar ela. Eu fui até a porta, tão orgulhoso. Eu falei, mãe, minhas mãos estavam cheias. E eu disse, eu tirei toda a erva daninha do seu canteiro. E parecia que ela queria me dar um tapa, mas eu vi que ela se segurou. E ela falou, essas eram as flores. Mas eu não sabia a diferença, porque eu era muito imaturo para saber a diferença. E às vezes somos espiritualmente imaturos e estamos fugindo das coisas e removendo as coisas e resistindo às coisas e no processo de tentar tirar o joio, nós tiramos o trigo. Se Deus tivesse atendido todas as suas preces, desculpa, Todo-Poderoso é um filme muito bom, mas ia destruir o universo, ia arruinar o seu treinamento. Olha, posso ensinar uma coisa? Tá bom. Então, antes eu não sabia fazer barras. Eu não vou mentir pra vocês, eu tinha uns 22 anos. E eu nunca tinha feito barras antes. Então, eu comecei a treinar pra fazer isso. E eu consegui fazer. Um dia, um cara me disse que eu precisava fazer não só as barras, que eu já fazia, era uma grande conquista pra mim, que eu me dediquei a vida toda pra conseguir fazer. Uma combinação do esforço de uma vida toda no quesito de exercícios. Ele disse, você tem que fazer uma negativa. E eu perguntei, eu quero uma negativa. E ele disse, toda repetição tem duas partes. Tem quando você sobe e quando você desce. E você tem tanto benefício em descer quanto você tem em subir. Vou dar 7 segundos para vocês. Porque se vocês entenderem, vão começar a perceber que as coisas na sua vida que vocês consideram ser negativas agora podem ser uma função crucial para aumentar a sua força e a sua energia e a sua esperança. Tem certas coisas sobre Deus que nós só podemos aprender descendo. Perguntem para o Pedro, que começou a afundar quando sentiu o toque da graça de Deus através das mãos de Jesus de Nazaré, e ele disse, agora eu sei que tu és o Senhor. É a bênção dos dois. E vocês não sabem. Vira para o lado e fala, você não sabe. Você não sabe a diferença entre trigo e joio. Você não pode fazer o trabalho dos anjos. Deixa Deus resolver isso. Eu ouvi o Senhor falar, continue semeando e pare de separar. S-E-P-A-R-A-R. Continue semeando e pare de separar. Pare de julgar a experiência assim que ela acontece. Espera um pouco para ver o que é. E na verdade, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas alguns dos meus sucessos foram fruto dos meus fracassos. Algumas das coisas que mais trouxeram resultados para minha vida foram as coisas que, sinceramente, no momento me causavam mais vergonha. Algumas das coisas que realmente... Eu sei que a maioria aqui conhece a música Oh Come to the Altar. A música que quase não aconteceu. Tinha 12 versões dessa música. Todas eram ruins. Tá, anotem isso. Querem uma revelação profunda? O sucesso começa no fracasso.
Ele disse, semeie de manhã e semeie à noite também, porque você não sabe. Sementes podem enganar. Sementes podem parecer muito pequenas. Sementes podem parecer impotentes. E elas ficam dormentes por um tempo e quando você semeia, elas somem por um tempo. Mas elas não foram morrer. Elas foram se multiplicar. Em vez de se despedir de algumas coisas na vida, precisamos falar até mais. Espero que você volte de novo, porque eu acredito em ressurreição. A bênção dos dois. Preciso dos dois na minha vida. Paulo precisava dos dois, acho que eu preciso também. Paulo tinha uma coisa que ele chamava de espinho. E ele sempre tentava tirar. Ele pediu para Deus 3 vezes, tire de mim. Se vocês já tiverem pedido para Deus tirar alguma coisa, tudo bem. Mas se Ele não tirar, deixa quieto. E é por isso que vocês podem deixar quieto. Porque a presença do joio não cancela o poder do trigo. O que tem que crescer, vai crescer. É só deixar quieto por um tempo e ver o que ele se torna. Ver se vai ser fruto. Esse fracasso que vocês estão processando agora, alguns abriram uma empresa, fizeram tudo, seguiram os passos e criaram uma confusão. Veja se isso não é a semente que vai se transformar em uma coisa que as pessoas vão celebrar no futuro. E vocês vão saber, Deus vai saber que você quase desistiu. E o inimigo estava lá te falando, para de semear, não está funcionando. Mas você continua. E semeou de manhã, e semeou de tarde, e amou mesmo assim, e perdoou mesmo assim, e apareceu mesmo assim, e fez mesmo assim. E você decorou a escritura e citou ela mesmo assim. Mesmo que as coisas não estivessem acontecendo, você continuou citando, continuou semeando, e não tentou separar, não tentou arrancar, e você não foi impaciente e nem imaturo. Você esperou a vontade de Deus chegar na sua vida. Nunca parem de semear, porque vocês não sabem. Salomão disse que não sabemos como o Espírito entra nos ossos e também não sabemos como Deus trabalha. Vocês não sabem. Não sabemos que sermões Deus vai usar para tocar nas pessoas. Às vezes vocês pregam um que vocês odeiam e todo mundo quer conversar sobre ele por um ano. E vocês pregam um que vocês amam, mas ninguém lembra dele. E você fica irritado. Mas é assim que o sopro funciona. Para você lembrar que precisa do Espírito de Deus, não só da estrutura e da habilidade. E algumas coisas na sua vida vão te surpreender, porque você não sabe. Ele disse que um pode dar certo e o outro não, ou talvez os dois se saiam igualmente bem. Na verdade, ele disse na ESV, talvez os dois sejam bons. Isso me faz pensar em José. Obviamente. O José do Antigo Testamento. Com a túnica. José. A túnica que fez ele apanhar. A túnica que fez ele ser jogado no poço. A túnica que representava o favoritismo de seu pai. A túnica que era meio chamativa e detestável, mas que ele vestia mesmo assim. A túnica que mostrava que ele era o escolhido, mesmo que as pessoas não gostassem dele. Lembrem que precisamos dos dois. Nem todo mundo tem que gostar de você. Se todo mundo gostar de você, você não está fazendo nada. Se todo mundo gostar de você, você não vale nada. Se todo mundo concordar com você, você não está falando nada. Você não precisa ser gostado por todos. Eu falei como um verdadeiro profeta agora. Porque uma vez eu recebi umas críticas e pedi para Deus acabar com elas. Ele disse, bem, se eu acabar com elas, preciso acabar com a bênção que criou as críticas em primeiro lugar. Porque os dois crescem juntos. Os dois crescem juntos. Eu quero ser usado por Deus, eu quero que todo mundo concorde com todas as minhas decisões e validem a minha existência. Os dois crescem juntos. Então, quando José foi jogado no poço, eu não fiquei surpreendido que uma caravana de ismaelitas tenha levado ele. Eu não fiquei nem um pouco surpreso, porque é igual a Deus. Ele sempre usa os dois. Ismael foi o filho que Abraão teve fazendo do jeito dele. Isaac foi o filho que ele teve fazendo do jeito de Deus. Mas adivinhem qual Deus usou? Adivinhem qual Deus usou? Os dois. Então Deus vai usar os meus erros para trazer o livramento no futuro?
Então Deus vai usar as besteiras que eu fiz? Eu digo com certeza, se for soberano, vai. Se for o campo dele, a colheita dele, o trabalho dele, supervisionar a sua vida. Até os ismaelitas tiveram seu propósito. Quando Davi dormiu com Betsabá, depois da morte da criança, o próximo filho dele se chamou Salomão, que foi o homem mais sábio, já vivo, que escreveu o Eclesiastes 11. A decisão mais idiota dele levou à maior sabedoria do mundo. Eu vou tentar, porque eu vi na minha mente assim, eu vi que Deus está usando os dois na sua vida agora. Está usando os dois. Então, quando José é jogado na prisão, não é bom. Mas Deus usou aquilo para apresentar ele para alguém que vai levar ele perante o faraó. Quando ele se encontra com o faraó conta um sonho para ele, que significa que vai ter fome na terra. Bem, a fome não é boa, mas Deus está usando a fome para criar uma posição favorável para o seu povo. E quando eles chegaram lá, José ficou perante os seus irmãos e teve uma revelação, que nem tudo o que aconteceu na vida dele era bom, mas tudo o que aconteceu na vida dele passou pelas mãos de Deus. Então Deus não estava só usando as coisas que pareciam boas, não só as coisas que você pediu para ele, não só as coisas pelas quais você agradeceu. Paulo finalmente chegou ao ponto de falar: eu aprendi a agradecer a Deus por meu espinho. Eu aprendi a agradecê-lo pelas coisas que ele usa, que eu não escolhi para mim mesmo. As coisas que ele usa, que me atormentaram em algum momento, mas o atormentador era o meu mentor, que me transformou em quem eu precisava ser para eu poder confiar na graça de Deus. É a bênção dos dois. Os dois. Então, quando José diz: vocês queriam me ferir, mas Deus tinha boas intenções. Ele não fala nada que seja contraditório. São os dois. Eles queriam, mas Deus usou. Porque Deus vai usar os dois. Eu prometo que Ele vai. Eu prometo que Ele vai. É isso que a cruz representa, afinal. São dois seres, um vertical, você e Deus, e um horizontal, você e as pessoas, são os dois. Ame o Senhor vosso Deus com todo o coração, alma, mente e força. Ame o seu vizinho como a si mesmo, os dois. Não é um ou o outro, são os dois. Eu agradeço a Deus quando sinto, eu agradeço a Deus quando não sinto. Eu agradeço a Deus quando o percebo, eu agradeço quando Ele está tão distante que eu me pergunto se isso tudo é real. Eu agradeço nos momentos bons, agradeço nos momentos ruins. Agradeço quando Ele faz o que eu peço e agradeço quando Ele se atrasa um pouco para o funeral de Lázaro, porque eu sei que mesmo no quarto dia Ele pode falar alguma coisa. E José disse: são os dois. É a dor e propósito. Os dois. E nós esperamos, até hoje, o momento em que tudo na nossa vida vai estar estável e todas as nossas relações vão ser harmoniosas. E Deus diz: preciso que vocês aprendam a celebrar o trigo, mesmo quando estão vendo o joio. Até o inimigo tem um propósito. Até o diabo trabalha para Deus. O diabo não está no comando do que acontece na minha vida. Deus não faz tudo o que acontece na minha vida, mas Ele usa tudo que acontece comigo. Não tem nada que esteja acontecendo na sua vida que não tenha que passar pela mão de Deus até poder chegar ao fim. Então eu vi uma foto que me tocou muito, de como o pai de José, Jacó, no fim da vida estava sentado no leito de morte. E Jacó era um homem interessante, porque ele tinha 2 nomes: Jacó, enganador, Israel, príncipe.
quem ele era. E para falar a verdade, vocês também são os dois. Então não julguem as pessoas só porque os defeitos delas foram expostos. Se não fosse pela graça de Deus, quem sabe onde vocês estariam? Vá, me fala, quantos sabem do que são capazes? Eu não me importei. Eu não me importei de pregar naquela prisão um dia desses. Porque eu não estou na mesma situação, mas poderia estar. Eu não sou melhor do que ninguém para quem eu estava pregando. Não era um problema para mim pregar. É o poder dos dois. É a bênção dos dois. E quando Jacó estava prestes a morrer, José queria levar os filhos dele até Jacó para serem abençoados. E ele levou os 2 filhos que teve no Egito. O mais velho se chamava Manassés, o mais novo se chamava Efraim. E eles sentaram nos joelhos de Jacó por um momento. Jacó não enxergava muito bem. E depois de todo o sofrimento de José, Deus o abençoou mesmo assim. Esses 2 filhos têm nomes significativos. Manassés significa esquecer. Porque ele disse que ia esquecer a vergonha e a dor no Egito, Deus me fez esquecer. E aí, Efraim significa frutífero. É lindo como Deus consegue produzir frutos, até nas piores e mais difíceis situações. Enfim, quando Jacó se sentou para abençoar os meninos, ele fez uma coisa estranha. Eu quero mostrar isso rapidinho. Não sei para quem é, mas em Gênesis 48:13. Colocaram? 48:13, por favor. E diz, e tomou José Ele tomou a ambos. A Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda. Deus vai abençoar os 2. E eles se aproximaram, próximo versículo. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que fosse o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando as mãos, ainda que Manassés fosse o primogênito. Entendam que, quando ele fez isso, quebrou todos os protocolos e violou todas as expectativas. Porque ele devia abençoar o mais velho primeiro. Mas Deus não faz as coisas do jeito que nós achamos que ele devia fazer. E nós não recebemos o que merecemos de Deus, recebemos muito mais, recebemos sua graça e sua piedade. E quando ele cruzou as mãos para abençoar o mais novo primeiro, vocês podem imaginar que Deus os abençoou de formas que vocês não merecem, não conquistaram e que não conseguiriam de forma nenhuma. Então, quando ele fez isso, José ficou muito chateado. Diz que quando José viu, o versículo 17, que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, ficou descontente. E pegou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. Vejam o próximo versículo. E José disse ao seu pai, não assim, meu pai. Esse é o primogênito. Olha, eu sei que você está ficando velho e não... Você fazia isso quando era novinho e passou a vida toda tentando mudar as coisas, mas coloca a mão direita na cabeça dele. Vejam o próximo versículo. Mas seu pai recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo. E também ele será grande. Em outras palavras, ele disse, eu vou abençoar os 2. Sabem por que eu não preciso ter inveja da vida de nenhuma pessoa? Sabem por que eu não preciso comparar o que Deus faz por mim com o que Deus faz por outra pessoa? Porque Deus é grande o suficiente para abençoar nós 2. E sabendo disso, nós sabendo disso, essa é a bênção dos 2. Saber que o que eu chamo de bem, o que eu chamo de mal, Deus vai abençoar os 2. Não tentem sair por aí arrancando as coisas sozinhos.
Isso está acima da sua capacidade. Não comecem um projeto de autoaperfeiçoamento sem a ajuda de Deus. Vocês vão estragar a obra-prima. Deus disse que tudo trabalha junto para melhor. Eu vou abençoar os dois. Eles estavam cantando agora há pouco. Vem cá, Tiff. Ela estava cantando. Você nunca perdeu uma batalha. Você nunca perdeu uma batalha. Eu senti isso quando estávamos escrevendo essa música, eu senti. A gente estava cantando. Você nunca perdeu uma batalha. Nunca perdemos uma batalha. E começamos a cantar isso. Ah, cara, foi tipo, Senhor, a igreja vai querer cantar isso. Vem cá, vem cá, vem cá. E eu falei, tipo, continua cantando. Eu falei, Cris, por que não ajuda ela? E ela cantou. E se eles... E se os dois? E se os dois? E se os dois? E se os dois? E se fossem os dois? E se fossem os dois? E se Paulo e Silas começassem a agradecer a Deus juntos? E se nós nos unirmos em nome dele e nós o exaltarmos? E se louvarmos a ele e deixarmos tudo trabalhar junto? Obrigado por assistirem o canal de YouTube da Elevation Church. Não parem por aqui, entrem para a IFEM, a nossa família estendida online, e nos assistam ao vivo todo domingo. Se inscrevam no canal para não perderem nenhum vídeo, nem exibição ao vivo, e compartilhem com os amigos. Vocês também podem apoiar o ministério clicando no botão Doe Agora para nos ajudar a continuar atingindo as pessoas ao redor do mundo por Jesus Cristo. Obrigado de novo por assistirem. Deus abençoe.